estar com os irmãos aqui para compartilharmos, primeiramente, da palavra de Deus e também para sabermos o que a igreja, o que a IPB tem feito com relação a esta área, a área de ação social, que é uma responsabilidade da igreja. Falar depois desses nossos irmãos aí é meio complicado, né? Mas vamos tentar mostrar, doutor Ezio muito bem colocou aqui, nosso irmão presbítero, a respeito da responsabilidade social da igreja. A respeito do que a igreja precisa fazer. A igreja precisa pregar, anunciar o evangelho, mas a igreja precisa também olhar para o próximo. Cuidar, além da saúde espiritual, também da saúde material do nosso próximo. O nosso Conselho de Ação Social, ele é composto por 5 membros. Eu sou da igreja do Tucuruvi, em São Paulo, sou presbítero na igreja do Tucuruvi, em São Paulo, Zona Norte. Eu sou o presidente do Conselho de Ação Social. Nós temos o nosso irmão Reverendo Mariano Alves Júnior, que é de Garanhuns, ele é secretário executivo. Temos o nosso irmão presbítero Alcenair Nobre, que ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é nosso tesoureiro. E temos os 2 membros, o reverendo Gilmar Cerqueira, que é de João Dourado, e temos também o nosso irmão reverendo Acácio, que é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Então, esta é a composição. E nós temos, sobre responsabilidade nossa, acompanhar as igrejas com relação à ação social. O que a igreja pode fazer? Nós vimos, então, que o nosso tema, o nosso lema é plantando a semente da solidariedade, a ação social. Nós vemos aqui a misericórdia, né? Eu estou com esse gatilho aqui atrapalhado, esse dedo aqui. Senão eu dobro ele e depois eu não consigo voltar. Nós vamos ver os desafios que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem enfrentado, tem encontrado para a projeção desse trabalho, para a implantação desse trabalho. A nossa igreja, graças a Deus, com relação à ação social, com relação aos projetos, implantação, de ação social, de projetos de ação social, a igreja tem crescido. A igreja tem crescido, graças a Deus por isso, pelo envolvimento dos conselhos, pelo envolvimento dos pastores, das juntas diaconais. Todas as áreas estão hoje sendo contempladas. Nós temos desde a área de acompanhamento com a parte de drogas, que tem crescido muito. A gente pensa que, às vezes, droga só acontece com a outra pessoa lá fora, e aquela pessoa que não é da igreja. E hoje nós temos, dentro da igreja, a droga entrando dentro da igreja. Nós temos a droga com membros da igreja, nós temos a droga com oficiais da igreja, e nós temos até pastores envolvidos com isso. Então, nós precisamos de muita oração, para que Deus tenha misericórdia, para que a igreja saiba trabalhar estas questões. Mas o que nós... Eu não vou conseguir lá. A competência, vamos ver a competência do caso. Primeiro, no artigo 2º do Regimento Interno, diz que compete ao caso da IPB cadastrar todas as instituições de ação social que sejam propriedades da Igreja Presbiteriana do Brasil, de um presbitério, sínodo ou da igreja local por eles dirigidos. Ou seja, é o cadastramento. Nós só podemos saber se a igreja está envolvida em projetos sociais se as igrejas entrarem no site do Conselho de Ação Social, que é www.casipb.com.br, se entrarem lá e se cadastrarem. A hora que você entra, tem uma página lá, cadastre seu projeto. E ali, então, você vai preencher os dados. Por que isso? Porque a igreja ficará sabendo quais os projetos
que nós temos em andamento. Outra coisa, você cadastrando o seu projeto, nós temos a oportunidade de fazermos os encontros dos segmentos. Como nós dissemos, tem muitas áreas sendo implantadas, e uma delas é a área com a relação de dependentes químicos. Então, nós temos uma referência muito grande, que é a APAD, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, como você cadastrou o seu projeto, que está querendo trabalhar na área de dependência química, nós imediatamente colocamos você em contato com a APAD, ou com um trabalho social que tem lá em Souza, na Paraíba, Presbítero Francisco, né, que também está muito bem. Então, esses segmentos a gente procura fazer um intercâmbio para que um vá passando a experiência para o outro, para que um ensine, sabe, troque uma ideia, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para que o outro não incorra no erro naquilo que não deu certo. Então, é esse intercâmbio que a gente visa, e procurando cadastrar todos, mas nós dependemos dos irmãos. Infelizmente, muita gente não preenche o cadastro. E pode ser um trabalho de assistencialismo, não é? Aquela cesta básica, aquele trabalho que você tem com relação ao sopão. Você pode trabalhar, você pode inscrever, não tem problema. Não precisa ter CNPJ, nada disso. É um trabalho social que a igreja está fazendo, que a junta diaconal está fazendo, que a SAP está fazendo, Mocidade está fazendo. Entre no site e cadastre. Então, esse é um dos trabalhos que nós temos, visando o quê? Visando a gente fazer um encontro nacional. Este ano mesmo nós já tivemos um encontro, é o segundo encontro nacional, né, de projetos sociais. Nós tivemos no Mackenzie, Cabo Sul, né, e foi muito bom, graças a Deus. Então, a ideia é todo ano a gente fazer um encontro nacional. Por quê? Para que as pessoas troquem ideias, para que as pessoas se ajudem, se conheçam. Né? Então, essa é a relação do cadastramento. Um segundo cadastramento que nós precisamos também é cadastrar os pastores jubilados, né? Pastores jubilados. Então, a gente não sabe, às vezes, da dificuldade que um pastor jubilado está enfrentando. E nós sabemos que muitos pastores jubilados enfrentam dificuldades. Porque a responsabilidade pelo pastor jubilado é do presbitério. Mas sabemos também que nem todos os presbitérios têm condições de ajudar aquele pastor jubilado, de assisti-lo financeiramente, não é? De assisti-lo materialmente. Aí entra, então, o Conselho de Ação Social. Nós temos, graças a Deus, com os dízimos, não é? Com a fidelidade das nossas igrejas, podido ajudar. Nós temos ajudado vários pastores jubilados com dificuldades, às vezes com relação ao financeiro, a parte financeira, com relação à parte hospitalar, médica, remédios. Então, graças a Deus, a igreja está se fazendo presente, quando o presbitério não pode. Sempre há uma parceria. O presbitério pede, nós vamos junto com o presbitério conversar. Como é que nós podemos fazer? Como você vai poder nos ajudar? Como é que vai ser a nossa parceria? E aí a gente trabalha junto. Então, é muito importante que você, né, nos ajude. Tem pastores jubilados nos seus presbitérios, nos seus sínodos? Entre no site também lá. Lá também tem lá para cadastrar os pastores jubilados, para que a gente fique sabendo. A gente quer fazer um trabalho maior ainda, principalmente a gente tentar entrar fazer uma parceria, né, com o secretário nacional de apoio pastoral, para que a gente possa juntos trabalharmos isso daí. Então, é muito importante esse cadastramento também dos pastores jubilados. Está lá. Promover encontros periódicos dos diretores dessas instituições, como nós já falamos, já foi o segundo encontro, né, já tivemos, graças a Deus, o ano que vem, já estamos trabalhando para o terceiro encontro. E
promover meios e modos de ampliar este serviço, estendendo-os especialmente às regiões mais carentes, né? E a gente tem verificado muito a região do oeste da Bahia, né? Minas, e tem lá para o Nordeste também, a gente tem muita gente carente também, igrejas também com necessidades. Coordenar a assistência emergencial da Igreja Presbiteriana do Brasil a irmãos atingidos por catástrofes regionais. Esse é o que nosso irmão Sacramento falou, né? Aconteceu um negócio, o Clineu está lá. É toda uma equipe, não é? Mas aconteceu alguma coisa, a gente já entra em contato com o pessoal do sínodo, do presbitério, pastores da cidade onde está acontecendo aquilo, para que a gente possa juntos trabalharmos como a melhor maneira de atender aquela necessidade. Nós tivemos já várias vezes no Sul, tivemos no Nordeste, tivemos na região serrana, né? Então, são experiências que a gente vai passando que é interessante. Na região serrana, eu fui lá, teve um pastor lá de Nova Friburgo. Ele me levou para a gente conhecer, ver as coisas, como é que estava. Ele falava assim, isso aqui tudo que está soterrado, Clineu, aqui tem embaixo. Deve ter por volta de 700 pessoas, mais ou menos, aí embaixo. Então, é um negócio muito triste para a gente. E aí ele me levou para ir lá no IML. E aí eu sou muito curioso, aí fui. Meus irmãos, do jeito que eu entrei, eu já pedi para sair. Não é? Porque você vê cada coisa, eu nunca tinha visto assim, uma pessoa, por exemplo, morta, né? Naquela situação já. Né? Então, mas Deus vai dando forças para a gente e a gente vai aprendendo muito também. Não é? Não, pode dar mais uma apertadinha aí. Nós temos algumas entidades parceiras, as quais a igreja tem, já de tempo, já tem parceria com elas. Nós falamos a APAD é Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes Químicos. É um trabalho que o presbítero Carlos Roberto, ele é da Polícia Federal, aposentado, e se dedica exclusivamente a isso daí, né? Então, é um trabalho muito bom, é um trabalho referência, para vocês terem uma ideia. Esse trabalho lá, eles fazem um trabalho de prevenção. E eles têm lá o pessoal atuando lá, eles têm psicólogos, têm médicos, todos voluntários, né? E eles têm também, o pessoal é tão referência o trabalho, tão respeitado, que o pessoal, os próprios juízes, o Ministério Público, tudo que pega em termos de doações, que é cesta básica, que a penalidade, né? Então, é transferida para aquela casa. Nós temos várias pessoas que trabalham na área de marketing lá, como pena alternativa. Adolescentes, 15, 16 anos, eles ficam no telemarketing. Nós temos pessoas que trabalham lá na cozinha, lá, cumprindo pena. Mas todo dia, às 8 horas da manhã, estão todos lá fazendo uma reunião, um culto de gratidão a Deus por mais um dia que eles podem. E ali participam todos. E desse pessoal, nós temos lá, acho que umas 3 pessoas que já estão trabalhando como empregados, pela recuperação que tiveram. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o resultado espiritual. Pessoas convertidas que já estão atuando na igreja, já estão firmes na igreja, convertidas, né? Nós temos a diaconia, é um projeto fantástico também, que é lá no Nordeste, a sede fica em Recife, né? E a diaconia, ela trabalha com a parte de irrigação, cisternas, poços artesianos, e nós somos associados, a IPB é associada à diaconia, e nós temos, então, esse trabalho também. Nós pegamos Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, e agora já estamos conversando com eles para pegar aqui o oeste da Bahia também, que é uma região muito carente, para ver questão de cisternas, poços artesianos.
a gente então tem trabalhado com eles. Vocês não imaginam a alegria desse pessoal quando eles recebem a água, que já não precisam mais carregar a água nas costas. Nós tivemos, há uns 3 meses atrás, numa comunidade lá perto de Afogados, da Ingazeira, né? Nós tivemos em 2 comunidades lá, onde o trabalho com a diaconia, a parceria com a diaconia, nos deu condições de trazer de um poço a água para uma caixa de 10 mil litros, mais ou menos, e daquela caixa distribuir para as casas. Você nem imagina a alegria desse pessoal quando recebe a água na sua casa. E às vezes eu fico pensando, às vezes eu passo na rua lá em São Paulo, eu vejo o pessoal com a mangueira lá, né? E aí imediatamente eu já penso naquele pessoal. Agora, 15 dias atrás, estivemos também numa outra comunidade, até estivemos na inauguração. A gente esteve lá junto com eles, lá, né, participando do evento, mas é um equipamento de É isso mesmo, falou bem. E às vezes me dá uma... Mas foi bom. Então, esse trabalho, você precisa de ver a alegria deles. Por quê? Eles separam a água boa, que vai para beber, fazer comida, e a outra água eles aproveitam para aguar as plantas e para dar para o gado. Para dar para o gado também, que eles também precisam de sal e água, né? Então, a alegria desse pessoal e como eles se sentem valorizados quando a igreja está lá. Eu lembro em duas comunidades. Uma e sempre tem a comunidade deles, normalmente parece a nossa SAF. Trabalham que é uma coisa de doido. É bem organizadinha, tudo, tem lá os discursos, aquela coisa toda, mas funciona. Então, a gente estava vendo lá a importância da água, e é isso que a gente tem trabalhado com a diaconia tem nos ajudado muito. A Capelania Evangélica Hospitalar das Clínicas é uma casa de apoio no Hospital das Clínicas em São Paulo, com a Helenivação, missionária Helenivação. O pessoal chega de manhã, de madrugada, tem café da manhã, vai para as consultas, vai para os médicos, voltam, descansam. Se tiver consulta depois do almoço, fica lá, tem o almoço, eles só fecham depois das 3, 4 horas da tarde, quando o pessoal já voltou, né? Então, é um trabalho muito bom também. Temos a Aspacan, que é aquele projeto de alfabetização AEI, que fica em Belo Horizonte, não é? Então, esse trabalho é fantástico também, porque é a evangelização através da Bíblia. E eles precisam de doações para que eles possam comprar o material. Então, nós somos parceiros deles, temos ajudado, né, nas suas igrejas. Se precisarem, podem entrar em contato com o pessoal da Aspacan, e eles têm lá todo o material para encaminhar para vocês, para que vocês possam também estar evangelizando, mas a pessoa estudando a Bíblia. E a Casa Presbiteriana de Apoio de Barretos. Essa Casa Presbiteriana de Apoio, lá em Barretos, tem o Hospital do Câncer, né? E essa casa de apoio, para que é? Essa casa de apoio é para atender os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja qual for o membro, né? Para que ele não precise gastar com pensão. Então, ele se informa na Casa Presbiteriana de Apoio, e aí ele se cadastra, e quando ele for para lá, nós temos normalmente 9 vagas, uma coisa assim, mas está ampliando. Se Deus quiser, a ideia é esse ano ou o ano que vem já ampliar um pouco mais. Não paga nada. Não paga nada. Lá em Barretos está cheio de pensões em volta do hospital. E a diária por dia, sem alimentação, é na faixa de 30, 40, 50 reais. E lá na casa você não paga nada. Né? Nós temos gente do Acre, nós temos gente de Rondônia, nós temos gente de todo canto do Brasil, pastores, esposas de pastores, seminaristas, evangelistas do IBEL, que estão atendidos lá. Eu lembro de um caso do Acre, falta muito? Um pouquinho só, né? 2 minutos. 2 minutos, então tá bom. No Acre, a pessoa precisava fazer um tratamento que só em Barretos fazia. Ele pegou o Fiat dele, Uno, e saiu de lá, do Acre,
veio para Barretos com barraca, com fogãozinho e tudo, chegou lá, a moça que atendeu na recepção do Hospital de Barretos falou, olha, a igreja presbiteriana tem um trabalho aqui assim, por que o senhor não passa lá? Ele passou lá e já ficou lá. Não precisou nem usar a barraquinha dele. Né? Então, é referência em Barretos também a casa de apoio. Nós temos Samar, lá em Goiás, que trata com crianças. Né? Temos a Casa Betesda, que também é a mesma casa mesmo sistema da Casa de Apoio lá em Uberlândia, um trabalho muito bom, que atende o pessoal das clínicas também. Tem, acho que, 50 leitos, para acompanhantes, inclusive. Foi agora, realmente, o ano passado, reformada, tudo. Muito bom o trabalho. E temos também a Benaiá. Depois vocês podem entrar no site também da Betesda, da Benaiá. A Benaiá é para idosos. O negócio lá é tão bom que eu já estou fazendo a minha inscrição para quando eu ficar idoso ir para lá também. É coisa que você não vê no Brasil. Quando você vê uma casa de apoio para os idosos, o que acontece? Você vai trabalhar, você logo pensa em asilo, né? Aquele pessoalzinho sentadinho no cantinho lá, lendo, fazendo tricô, nada disso. É uma casa fantástica. Eles ganharam um espaço da prefeitura, um quarteirão praticamente. E eles fizeram tudo direitinho, até com área de convivência para os idosos. Eles têm o pessoal que fica internado mesmo, né? E cada um com seu apartamentozinho. Então, nós temos, fica em Americana, isso, é Benaiá, depois vocês entram lá, vocês vão ver que realmente é muito bom. Então, toda essa parceria nos ajuda com relação à outra parte. Pode passar, por favor? Isso. O nosso irmão presbítero Wesley já falou ação social, assistência social, mas principalmente eu queria reforçar com relação à assistência social. As juntas diaconais têm feito muita coisa. Elas têm se envolvido bastante, têm nos procurado para fazer trabalhos. E uma das coisas que tem crescido bastante na igreja é com relação à parte de reforço escolar. Reforço escolar e música. Esses projetos sociais têm crescido muito. Então, é uma coisa que você pode fazer, não é um negócio complicado. Você, por enquanto, não precisa de CNPJ. Futuramente, sim, você, quando crescer o trabalho, você precisará disso. E uma das coisas que porque a gente precisa ocupar os espaços ociosos. Lá na minha igreja, a gente tem um trabalho com música, e agora nós estamos ajudando numa congregação também, numa comunidade lá, que não é do alemão, mas é complicadíssima também, não é? Mas nós já vamos começar também um projeto social lá com música, reforço escolar, para que a gente possa trabalhar. Então, graças a Deus, a igreja tem trabalhado, tem atuado bastante nisso daí. E também o Conselho de Ação Social. Se vocês precisarem, vamos elaborar um projeto, vamos elaborar o estatuto, o Conselho de Ação Social está à disposição, para que uma das coisas que também nós fazemos é ajudar. Nós temos o pessoal do Mackenzie, da área jurídica, que nos ajuda bastante. Temos o reverendo Joer, da responsabilidade social, do Instituto Mackenzie também, que nos ajuda. Nós temos uma parceria muito grande com relação a isso daí. Então, a igreja tem realmente feito, a igreja tem despertado para isso daí. E nós pedimos, continue orando pelo Conselho de Ação Social, para que Deus nos dê condições de cada vez mais fazermos, cada vez mais nos comprometermos, cada vez mais nos compromissarmos com o trabalho, pregando o Evangelho e também cuidando da parte da ação social. Se vocês verem, é bíblico, não é? E vocês podem ver que no Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz lá que nós devemos, tem por fim, adorar a Deus, propagar o Evangelho de Jesus Cristo, promover a educação cristã, que é a escola, e obras de caridade.
Então, no próprio estatuto já nos diz isso, independente de que, primeiramente, já na palavra de Deus nós temos isso. E eu fecho lembrando do maior homem de ação social, Jesus Cristo, quando ele estava ensinando, pregando o Evangelho, e ele parou e falou com os discípulos: tenho compaixão dessa gente, porque estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Vão arrumar alguma coisa para eles comerem. Esse é o nosso exemplo. Nós temos que pregar o Evangelho, mas temos também que olhar para o nosso próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.